muito fácil eu me debruçar em lágrimas hoje, porque sinto que as pessoas estão desesperadas. Para talvez ouvir um pouco disso de vez em quando. Estou muito feliz por você estar aqui, estou feliz por estar aqui e que estejamos juntos. Vamos ter um momento maravilhoso. E há uma mensagem muito singular que eu vou ensinar hoje aqui. E é algo que eu sinto que Deus colocou no meu coração. E sinto que é algo que muitas pessoas vão apreciar quando começarem a pensar nisso. Esta mensagem se chama Está tudo bem não estar bem? Está tudo bem não estar bem. Realmente sinto que precisamos nos tornar autênticos na igreja, sabe? E ser honestos sobre o que estamos passando. Ser honestos uns com os outros. E acho que há algumas razões para as pessoas terem um pé atrás com isso. A maioria das pessoas não são muito boas em guardar segredos. Isso também é algo que eu acho que precisa mudar, sabe? Nós precisamos aprender a não contar as coisas das outras pessoas. Quero dizer, a Bíblia nos ensina a respeito da discrição. E discrição significa que você não é tagarela. Diz assim uma das traduções, sabe? A história da pessoa é dela e, sendo assim, ninguém precisa te dizer não conte a ninguém. Isso deve ser uma coisa do seu coração. Você nunca fala a vida de ninguém, a menos que a pessoa diga, tudo bem, pode contar isso. Eu acho que a outra razão pela qual pessoas não são totalmente honestas, às vezes, é sobre o que estão passando, é porque nos ensinaram que se você é uma pessoa de fé, que não sei se ensinaram isso ou se a ideia que as pessoas têm de que você deve estar sempre bem. Se sua fé é forte o suficiente, então, Deus te abençoe, Deus é sua força. Somos ensinados a ser positivos e todas estas coisas estão certas, não há nada de errado com isso, sabe? Mas acho que temos que encontrar um equilíbrio para que as pessoas sintam que podem se abrir, porque somos irmãos e irmãs em Cristo, somos uma família. E eu acho que tem muitas pessoas que estão vivendo solitárias, isoladas, quase que com as suas vidas escondidas, porque não sentem que podem dizer, eu estou passando por um momento difícil, ou eu não estou bem, ou eu estou sofrendo, ou o que quer que seja. E por alguma razão, há várias semanas, comecei a notar que, sabe, todos temos essa coisa de como você está. Isso é uma espécie de saudação, como você está? E, virtualmente, quase todo mundo diz, eu estou bem. Está tudo bem? Graças a Deus. E um dia eu pensei, quer saber? Eles não estão bem. Não está tudo bem. E será porque as pessoas têm tanto medo de dizer, sabe, eu estou passando por lutas agora, Nós ainda podemos ser positivos e dizer a verdade às pessoas. Eu sinto que haveria muito mais liberdade para as pessoas se sentissem que podem fazer isso. E realmente acho, vamos ver uma escritura mais tarde, mas porque a Bíblia diz, confesse suas falhas uns aos outros. Eu acho que às vezes só de contar algo para alguém, especialmente as mulheres, precisamos desabafar. E claro, você pode fazer isso com Deus, mas às vezes precisamos daquele toque humano de uma outra pessoa que diz, ei, eu entendo e lamento que esteja passando por isso, vou orar por você. E é sobre isso que eu quero falar. Porque para ser autêntico, você tem que ser capaz de dizer a verdade. Sem medo das pessoas te julgarem, te criticarem, pensarem que você não tem fé. Porque, na verdade, todos nós passamos por coisas, sabe?
Então, por que se alguém disser eu tive uma semana difícil, por que nós julgaríamos isso como se a pessoa não tivesse fé ou não devesse se sentir assim? Quando, se formos honestos, todos nos sentimos assim, às vezes. Mas nós não queremos contar a ninguém. Talvez você conte se tem um bom amigo ou algo assim, mas, sabe, a outra ponta de estar desequilibrado é ser alguém que reclama o tempo todo de tudo o que está passando. Sempre estão passando por algo. E eles ficam falando e falando e falando e falando e falando. Então, o equilíbrio é sempre algo importante. A autenticidade é deixar de lado quem nós achamos que nós devemos ser e nos tornar quem nós realmente somos. Eu amo isso porque, sabe, às vezes nós sentimos um monte de expectativas de um monte de pessoas, mesmo que às vezes elas não tenham nos dito que têm estas expectativas, nós achamos que elas têm. Mas o que eu quero mesmo é que sejamos livres para sermos verdadeiros uns com os outros. Então, infelizmente descobrimos que se formos verdadeiros uns com os outros, nem todos guardam seus segredos. E eu acho que isso é muito triste. E sabe, houve uma garota, eu tive boas confirmações de que Deus queria que eu ensinasse isso. Teve uma moça na semana passada, eu conheço há muitos, muitos, muitos anos, e ela disse assim, disse, eu queria te dizer uma coisa, mas posso ter certeza de que você não vai contar isso a ninguém? Eu disse, com certeza. Eu aprendi a ficar com a minha boca fechada. Então, ela me contou algumas coisas que tinham lhe acontecido há uns 35, 40 anos atrás. E então eu pensei, é triste demais ela precisar manter isso como fardo por 40 anos. E eu percebi que não havia ninguém que ela pudesse confiar para contar. E quando terminou, ela disse, bem, o que você acha? Eu disse, eu acho que você fez exatamente o que tinha que ser feito ao abrir o coração, você colocou um ponto final no problema. Eu realmente acredito que às vezes só de você colocar para fora. Por que as pessoas vão para um aconselhamento? O que você faz quando vai a um conselheiro? Eu acho que é uma profissão maravilhosa, não quero fazer isso parecer minimizado, mas você paga a pessoa 100, 125, 150 dólares por hora para te ouvir falar? E, na verdade, o que você está fazendo é contar suas coisas para alguém que, por lei, não pode sair falando. Mas precisamos ser capazes de fazer isso uns com os outros. Agora, obviamente, temos que usar a discrição também, porque nem todos conseguem ser confiáveis e você também não deve saber das coisas de todo mundo, mas todos devemos encontrar uma maneira de sermos honestos, sem parecer que não temos nenhuma fé, sem parecer que somos negativos. Então, às vezes, estamos bem? E quanto mais espiritualmente maduro você é, mais frequentemente pode ser assim. Porque quanto mais maduro espiritualmente você se torna, pode estar tendo um monte de problemas e isto realmente não incomoda você? Porque você já tem experiência com Deus e sabe como tudo vai acabar no final? Mas não importa o quão espiritualmente maduro você seja. Pelo menos esta tem sido a minha experiência. Tenho andado com Deus há muito tempo, eu estou na palavra há muitos anos. E todos temos dias de fraquezas. Eles podem não ser muito frequentes, mas todos temos dias em que, sabe... Vejam Elias, por exemplo. Vamos ver a história desse homem. Ele foi um grande homem de Deus. Fez grandes feitos num dia e no outro ele queria se matar. E se isso pôde acontecer com ele, pode acontecer conosco. Jesus na cruz. Deus meu, por que desamparaste a mim? Isso é o quão ruim pode ficar se você realmente sentir que Deus te
abandonou, sabe? E então, nem sempre estamos bem. E não há nada de errado em dizer, sabe? Eu tive uma semana muito difícil, gostaria de uma oração, mas eu sei que Deus vai fazer algo de bom com isso, sabe? Esse mas Deus é a coisa que sempre muda tudo. E é incrível a frequência com que encontramos isso nas Escrituras. Na verdade, pesquisei. Mostre-me as Escrituras que contêm mas Deus e apareceram umas 20 imediatamente. E em algumas das Escrituras que vou ler, você vai ver que alguns dos maiores homens de Deus que estudamos e admiramos e gostaríamos de ser como eles eram, sempre disseram a verdade sobre como se sentiam, como estavam passando, sabe? Mas também sempre colocaram mas Deus ali. Eles sempre terminavam com a fé e podemos ser assim também. Se a pessoa com quem está tratando só fica especulando o que algumas pessoas fazem e não deveriam fazer, você pode dizer a elas de uma maneira educada: eu realmente não quero continuar a falar sobre isso, porque acho que isso não vai ajudar a mim nem a mais ninguém, mas eu realmente gostaria da sua oração, eu apreciaria a sua discrição e que mantenha isto privado. Então, o que você acha? Isso parece com alguma coisa que alguém aqui... Vamos levantar as mãos se você acha que precisamos disso. Tudo bem, discrição. A palavra discrição que está em todo o livro de Provérbios é a qualidade de se comportar ou falar de forma a evitar causar ofensas ou revelar informações privadas. Se eu tivesse tempo de perguntar a cada um, mas não tenho, então apenas me pergunto, quantos de vocês podem dizer: eu acredito 100% que eu posso contar qualquer coisa para aquela pessoa e que ela não contaria a ninguém? Tenho uma sensação de que não há muitos que teriam uma longa lista. E o mais triste é que alguns de vocês não teriam ninguém. Não haveria ninguém que você pudesse dizer: eu sei que não contariam a ninguém. Me pergunto, quantas pessoas tomam remédios para ansiedade ou depressão ou alguma outra coisa, um tipo de dificuldade emocional que não se atreveria a contar a ninguém, sabe? Porque esta área em particular tem um estigma ligado a ela como a nenhuma outra. Não temos problemas em contar que tomamos remédio para depressão? Ou que estamos tomando remédios para qualquer outra coisa, diabetes ou remédio para o coração ou outros, mas com certeza não queremos contar para ninguém que estamos tomando remédio para transtorno bipolar ou, sei lá, seja qual for o caso. E aqui novamente, eu tive uma grande confirmação, E geralmente essas cartas nem sequer chegam até mim, mas eu recebi uma carta, não me lembro como a recebi, mas uma garota perguntou: você é tão aberta e fala de tantas coisas que nos ajudam tanto, Joyce. Mas eu nunca ouvi você falar sobre remédios para a ansiedade. Você poderia, por favor, falar disso? Para que aqueles de nós que tomam possam parar de se sentir julgados e criticados? Então, eu vou contar para você e para o mundo todo que eu tomo remédio para a ansiedade. E que, na verdade, eu já o tomo há um longo tempo. Não significa que eu não tenha fé. Não. Significa que Deus não curou a mim. Não significa que eu não confio em Deus. Mas Deus trabalha de diferentes formas. E eu creio que cada pedaço de tecnologia médica que é boa vem de Deus. Ele é a nossa cura.
Mas a Bíblia não diz que ele sempre nos cura milagrosamente. E eu li uma história sobre um pregador que sofreu com depressão por muitos e muitos anos, sabe? Não me lembro o nome dele, se eu lembrasse você saberia se eu falasse. E os médicos finalmente conseguiram que ele tomasse. Receitaram para ele um remédio chamado Prozac. E ele disse que aprendeu a todas as manhãs, quando ele jogava aquela pílula branca na boca, a agradecer a Deus por ela. Porque aquilo mudou a vida dele. Agora, eu hesito em dizer às pessoas, embora eu geralmente conte tudo por qualquer motivo, eu não quero que todos digam, cara, se a Joyce toma isso, vamos tomar o frasco inteiro. Não quero que isso seja uma licença para que as pessoas não tentem resolver as coisas sem fazer isso. E eu fiz isso por muitos e muitos anos, e meus médicos finalmente disseram, Joyce, você está sofrendo sem necessidade, então, por que alguém como eu, que conhece a palavra e acho que tem um ótimo relacionamento com Deus, por que eu precisaria de remédio para ansiedade? Bem, nos primeiros 15 anos da minha infância, fui abusada sexualmente pelo meu pai. E você diz que Deus te libertou. E libertou, mas temos coisas em nosso corpo físico que, enquanto tivermos nesse corpo, até termos nosso corpo glorificado no céu, ainda podemos ter problemas assim. Se você caiu e quebrou a perna em 5 lugares, sabe, quando era pequeno, há uma grande chance de você sempre ter uma fraqueza nessa perna, sabe? Então pare de olhar para as emoções como se elas fossem uma área muito diferente do resto do seu corpo, porque as suas emoções podem ficar doentes ou danificadas, como qualquer outro órgão que você tem no corpo, por causa de ter sido abusada e da minha mãe não fazer nada a respeito, mesmo sabendo de tudo, pelo fato de viver numa casa cheia de medo e cheia de raiva, reclamações, gritarias e bebedeiras e tudo aquilo que caminha junto com isso. E embora isso não tenha acontecido com todos aqui, já aconteceu com muitas pessoas, e se não foi isso, algo semelhante a isso. Por causa disso, eu realmente não sentia nenhum mérito ou valor, porque os meus pais nunca falaram comigo de uma forma que me traria isso. Então, quando eu saí de casa, eu praticamente trabalhei até a morte, tentando provar que eu tinha algum tipo de valor. E mesmo quando eu entrei no ministério, eu ainda fazia isso, eu estava fazendo para Deus. E só Deus sabe o quanto trabalhei para chegar de onde comecei para onde estou. Eu olho para trás e penso, como eu sobrevivi a tudo. Eu passei por várias grandes cirurgias na minha vida. Câncer, 2 próteses de quadril, histerectomia. E você pensa, dona, você tem que ouvir pregações sobre cura? Bem, veja, é com isso que nós temos que parar e assumir que se alguém toma a rota médica em vez da rota milagrosa, que há algo terrivelmente errado com ele, sabe? E honestamente eu creio que ouvi de Deus os meus ensinamentos, então honestamente acredito que isso provavelmente ajudará mais pessoas do que sequer podemos imaginar. Acho que temos que bater na cabeça desse demônio para que as pessoas possam parar de se sentirem condenadas e temerosas se não sentem que podem ter um milagre toda vez que passarem por uma situação na vida. E é tão ruim quando nós julgamos alguém que talvez esteja lidando com algo com o qual nunca lidamos, mas certamente temos uma opinião sobre como deve lidar com aquilo. Preciso repetir isso?
Muitas vezes temos tantas opiniões sobre o que as pessoas devem fazer, mas elas estão lidando com coisas que nunca passamos ou lidamos em nossas vidas. Então, ainda pior hoje, não existe o bom senso de não colocar isso nas mídias sociais e contar para o mundo todo. Me desculpe, mas isso é ruim, 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 quando elas agem assim. Eu também tenho um adenoma em uma das minhas glândulas suprarrenais. E o que isso é? É um tipo de tumor, mas ele não é canceroso, ele não cresce. E talvez seja para a minha vida toda, mas meu médico disse que isso pode causar estragos nos meus hormônios ou nos meus neurotransmissores. E eu tenho um sistema imunológico muito forte, sabe? Mas minhas glândulas suprarrenais são fracas. E é por isso que eu tenho que ter cuidado com o estresse excessivo na minha vida, sabe? E eu levei... Bem, eu estou com 78 anos e me levou... Foram muitos anos para descobrir isso. E várias vezes fiquei muito doente e nós precisamos parar de fazer isso a nós mesmos e fazer o que precisamos fazer. Agora, eu não me importaria se alguém aplaudisse isto, viu, gente? De verdade. Vamos pensar sobre alguns homens na Bíblia e vamos ver como eles lidaram com seus problemas. Paulo, 2 Coríntios 1, 8 e 9. Quero que você ouça, porque isso é muito bom. E pergunte, será que eu teria coragem de fazer isso? Não queremos que fiquem desinformados, irmãos, sobre os problemas que experimentamos na província da Ásia. Estávamos sob grande pressão, muito além da nossa capacidade de suportar, de modo que desesperávamos até mesmo da própria vida. Vamos, este é Paulo, ele escreveu 2 textos do Novo Testamento, dizendo, nossos problemas eram tantos que não sabíamos se queríamos continuar vivendo. Na verdade, sentimos que tínhamos recebido a sentença de morte. Mas isso aconteceu para que pudéssemos, mas Deus... Veja, e aqui está a transição, aqui está a minha verdade. Esta é a minha situação, mas aqui estão os fatos. Ou talvez devo dizer o contrário, estes são os fatos, isto é o que eu estou passando, mas a verdade é que... tudo vai acabar bem. Vai ficar tudo bem. Mas isso aconteceu para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então, uau! Eles tinham grandes problemas, eles não pecaram, não tinham feito nada de errado. Ele não ficou sem fé, porque ele disse às pessoas o que eles estavam passando. Ele disse, mas Deus nos deixou passar por isso, para que nós tenhamos bom senso para não depender de nós mesmos, mas de Deus. E honestamente, acho que por causa da tremenda maneira como Deus os estava usando. E honestamente, quando Deus está usando você de uma maneira realmente muito, muito grande, qualquer um de nós pode ficar cheio de si. E assim, às vezes, as pessoas que estão sendo grandemente usadas podem acabar tendo alguns dos maiores problemas. Não porque elas não têm fé, mas para mantê-las na fé. E assim elas entendem. Ei, isto é Deus? Certamente não sou eu. Veja como eu me sinto. Veja aquilo que eu estou passando. E quão maravilhoso, quão tolo teria sido se eles... Ei, Paulo, como você está? Eu estou bem? Tudo bem, graças a Deus. Não sei se você, mas eu estou cansada disso. Quero dizer, eu quero que me digam a verdade, que sejam honestos comigo. Mas isso aconteceu para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Somos pressionados de todos os lados, mas não esmagados.
perplexos. Noutras palavras, eles estavam confusos sem saber o que fazer, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Estamos abatidos, mas não destruídos. Sabe, eu não sou do tipo chorona, mas seria muito fácil eu me debruçar em lágrimas hoje, porque sinto que as pessoas estão desesperadas. Para talvez ouvir um pouco disso de vez em quando. Isso não significa que não ensinamos sobre fé, que não ensinamos as pessoas a serem positivas. Meu Deus, essa é a nossa resposta para os nossos problemas. Mas isso não elimina os problemas. Como eu disse, somos uma família. Se você não pode ser honesto com a sua família, e sabia que a maioria de nós se sentiria mais confortável contando a alguém que não é cristão que nós estamos realmente passando? Vamos lá. Isso é muito ruim. Os cristãos às vezes podem ser muito críticos. Eu vou agir como sua mãe agora. Nunca, jamais julgue criticamente outras pessoas por terem fraquezas em alguma área ou estarem passando dificuldades. Especialmente se a sua vida está ótima recentemente. Não diga às pessoas, você só precisa crer em Deus. Bem, eu estou crendo em Deus. Você é livre para dizer a verdade. E alguns vão te julgar, sabe? Outros vão criticar você, mas alguém tem que fazer a bola rolar na direção certa e pode muito bem... Muito fácil eu me debruçar em lágrimas hoje, porque sinto que as pessoas estão desesperadas. Para talvez ouvir um pouco disso de vez em quando.
Estou muito feliz por você estar aqui, estou feliz por estar aqui e que estejamos juntos. Vamos ter um momento maravilhoso. E há uma mensagem muito singular que eu vou ensinar hoje aqui. E é algo que eu sinto que Deus colocou no meu coração. E sinto que é algo que muitas pessoas vão apreciar quando começarem a pensar nisso. Esta mensagem se chama Está tudo bem não estar bem? Está tudo bem não estar bem. Realmente sinto que precisamos nos tornar autênticos na igreja, sabe? E ser honestos sobre o que estamos passando. Anh ta cố gắng cho em được mọi thứ, cố gắng hết tất những lời hứa. Em không quên anh thì sao đôi mắt em sầu. Vì giờ anh đã quên rồi, em đã quên rồi. Dòng tin nhắn anh quên rồi, em đã quên rồi. Mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương. Đưa em mang cho anh bao ước tiền ở ngân đường. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng. Giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em. Nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em. Đôi gà mà im trong cơn gió hay qua. Nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, quên rồi. Em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể dừng lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một khung. Giờ đã có những thứ anh ấy cũng chẳng được mình. Em chẳng còn giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ là làng. Giờ em đi theo ai cũng bằng bang. Giờ ta hứa một đời sẽ mãi ở bên. Dấu trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh thêm một số nơi trái tim. Để lòng này em ở đây cất bước ra đi. Một chiều hoàng hôn em mang bình minh lại cho anh những quên ô. Mưa rơi xuống làm
raindrops on my hand. I feel calm when I stand there. Wanna be like all these people, but my mind's gone.